Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou explicar para vocês o nosso trabalho da campanha pelo uso racional de medicamentos. Esse é o primeiro trabalho da disciplina e é um trabalho que a gente tem muito carinho, porque ao longo dos anos a gente vem desenvolvendo ele de forma presencial e agora desde o semestre passado a gente fez ele de forma virtual. E esse semestre a gente vai fazer de uma forma diferente. Vamos incluir novidades. O que é esse trabalho? Esse é um trabalho que, na verdade, ele é uma ação de extensão, onde a gente começa a levar o conhecimento que a gente constrói, que a gente adquire, que a gente estuda dentro da universidade e começa a transformar isso em algo útil para as pessoas. Então, como é que foi feito nos anos anteriores? A gente fazia uma campanha onde a gente construía um material educativo e depois a gente entregava nas ruas esse material para as pessoas. No último semestre a gente fez um mural digital e esse semestre a gente teve uma ideia um pouquinho diferente, que eu espero que vocês gostem, que vai ser bem interessante, que é a criação de uma cartilha, tipo um e-book. Então a gente vai criar um material que seja acessível para as pessoas, que elas consigam entender, que traga informações úteis, de forma atrativa também, que elas consigam ler, e que vai influenciar na vida das pessoas. Então eu vou apresentar para vocês a estrutura que eu pensei. Eu vou fechar aqui minha câmera para conseguir mostrar melhor para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Então a gente vai fazer uma cartilha pelo uso racional de medicamentos. Como é que vai funcionar? Vocês vão escolher um grupo e cada grupo vai trabalhar num assunto. E depois a gente vai juntar todo o material num grupo, numa coisa única, né? Num livro só, numa cartilha única, onde a gente vai reunir essas informações. E vai seguir a seguinte ordem. Então, o primeiro grupo vai falar sobre o uso racional de medicamentos. Então, o que eu fiz para ajudar vocês? Além de colocar o assunto do grupo, eu já trouxe algumas sugestões. Há uma explicação e algumas sugestões para ajudar vocês a delimitar, porque é importante que vocês não entrem no assunto de outro grupo. Então, olhem bem todos os grupos, tudo que vai ser abordado e quando forem escrever, procurem focar dentro do assunto do grupo de vocês, tá? Vou explicando, vocês vão entender melhor. Então, o grupo 1 vai falar sobre o uso racional de medicamentos, vai trazer definições, falar o que é, falar qual que é a importância. A gente já falou um pouquinho disso na última aula, então vocês vão resgatar isso, vão procurar literatura, tem a bibliografia sugerida no plano de ensino, que vocês conseguem ter acesso pela internet, utilizando o proxy da URGS. Tá? Tem várias literaturas de uso livre que vocês conseguem encontrar também. O grupo 2 vai falar de promoção do uso racional de medicamentos no momento da prescrição. Então, quais seriam as ações e estratégias que podem ser feitas pelo paciente, pelos profissionais de saúde durante a consulta, para que se tenha um melhor uso do medicamento, né? Por exemplo, que o paciente deve lembrar de fazer uma listinha dos medicamentos que ele já usa, que o médico tem que lembrar de perguntar o que ele já tem em casa, levar anotados todos os sintomas para não esquecer de nada. Então, são só ideias, tá? Vocês podem ir aprofundando. Depois, o grupo 3 vai falar do uso racional de medicamentos no momento da aquisição de medicamentos na farmácia. Então, vocês podem trazer dicas e observações que o paciente pode fazer no momento da aquisição dos medicamentos, o que ele tem que observar, se ele vai procurar o farmacêutico, como é que ele vai fazer isso, como que ele compra medicamentos de forma online, que cuidados que ele deve ter. No grupo 4, vai falar sobre o uso racional de medicamentos em casa. Então, já comprou o medicamento, já está o medicamento em casa. Quais os cuidados que a pessoa deve ter na hora de usar os medicamentos? Como é que vai ingerir? Se pode tomar com água, com suco, com chá, com café, se pode tomar álcool junto, se não pode, como não esquecer de tomar um medicamento, alguma dica para
para lembrar do horário de utilizar, aplicativos, a imaginação de vocês, tá? Depois, grupo 5, cuidados com medicamentos em grupos especiais. Então, alguns grupos especiais requerem uma atenção mais individualizada, por exemplo, idosos, crianças, grávidas, portadores de necessidades especiais, deficientes visuais, pets. Então, se vocês encontrarem, tiverem ideias de sugestões para esses grupos, também seria bem interessante entrar nesse grupo aqui. Depois, cuidados no armazenamento doméstico de medicamentos, então, onde guardar os medicamentos, né? Depois a gente também vai aprofundar disso num outro trabalho, mas não guardar os medicamentos no banheiro, em locais de umidade, dar exemplos de locais onde podem ser guardados e onde não podem ser guardados os medicamentos, dar sugestões práticas, tá? E depois os cuidados no descarte. Então, uma parte de conscientização de por que a gente não pode, por exemplo, jogar um medicamento no lixo, ou no lixo comum, ou na privada, né? E dicas para saber o local certo do descarte. Então, a ideia é vocês fazerem um material bonito, colorido, explicativo, com bastante figuras, esquemas, tá? Que tenham uma linguagem acessível, que as pessoas consigam entender, tá? A gente não vai se preocupar muito com o tamanho, né? Porque não vai ser impresso, vai ser uma cartilha online, tá? E se ficar boa, depois a gente pode publicar, inclusive, ela, tá? Mas a gente primeiro tem que fazer um trabalho legal. O que é importante? É importante que seja um material acessível, de fácil entendimento. Vocês podem fazer tabelas, fluxogramas, usar bastante figuras. Eu botei ali no Moodle sugestões de locais onde vocês podem encontrar imagens de uso livre, tá? Aqui eu não consegui fazer nesse meu programa, mas eu vou fazer um vídeo lá no Telegram mostrando como que a gente pega a figura livre no Google para ajudar vocês. Tá? E quem não entrou ainda no grupo do Telegram, sugiro que entre para a gente interagir um pouquinho mais por lá também. Podem mandar dúvidas, tá? Não se esqueçam de salvar o que vocês fizerem. E depois a gente vai compilar esse material. Fico à disposição, então. Vocês têm até... Eu vou confirmar depois a data ali, mas é até março, em torno de um mês que vocês têm para fazer esse trabalho. E o ideal é que comece o quanto antes. Tá? A ferramenta que a gente vai utilizar ali no Moodle é uma escrita colaborativa. O que significa uma escrita colaborativa? Vocês editam o mesmo documento. Então, o grupo todo pode editar o mesmo documento. Não precisam nem se reunir fisicamente para fazer o trabalho presencialmente. Reeditam o mesmo documento, vão colocando ali e vão criando então o material. Fico à disposição de vocês, então. Desejo um bom trabalho a todos e vamos falando. Um abraço.